Olá, tudo jóia? Olá, você acompanhando aí a programação da nossa TV Alba. Chegando na sua telinha o nosso OAB na TV, esse programa que tem o objetivo de aproximar a Ordem dos Advogados Seccional Bahia de todos os telespectadores. E hoje a gente vai falar sobre cultura. Como é que é o seu acesso aí à cultura? O que é que você acha, né, que tem disponível desse nosso direito, né? Você sabia que faz parte ali, que está na Constituição, o direito à cultura? A gente vai falar sobre essa temática hoje com o doutor Alexandre Aguiar, ele que preside a Comissão Especial de Cultura e Entretenimento na OAB Bahia, tirar as dúvidas dos telespectadores sobre essa questão. Tudo bom, doutor Alexandre? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Milena. É uma satisfação muito grande estar aqui na sua companhia para falarmos dos direitos culturais. E as pessoas não sabem, né, doutor Alexandre, que a cultura deve ser disponibilizada, que é um direito que está na Constituição. O que é que a gente poderia falar, né, explicar sobre esse direito e também atualizar os telespectadores de qual forma que ele deve cobrar isso, né? Os direitos culturais, eles são direitos difusos e coletivos. Sim. Né? E a autonomia da cultura, né, é cercada de uma série de interesses que precisam ser atendidos por princípios constitucionais na perspectiva do direito cultural. Esses princípios constitucionais vão desde a pluralidade, né, a participação popular, o respeito à memória coletiva, o suporte logístico estatal e a universalidade para que as pessoas possam ter acesso à cultura, mas antes do acesso à cultura, que a cultura possa também se desenvolver para ter condição de chegar até as pessoas. O que é que diz exatamente a Constituição sobre esse direito que a população deve ter de acesso à cultura? Bem, a cultura, ela está lá no artigo 215, 216, 216A, né, com as disposições que definem os meios de promoção, difusão, acesso às manifestações culturais como um dever do Estado. E assim, nós que analisamos os direitos culturais e o estudamos, né, desenvolvemos maneiras para tentar alcançar esses direitos. A teoria dos direitos culturais o coloca como novos direitos a partir do momento que as pessoas tomam consciência de que a cultura é um direito, né? E não é um direito tão novo assim, porque veio na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porém, o conhecimento acerca desse direito é que é novo. E quando a gente passa a saber que é um direito, se torna um novo direito. Né? Assim, nós precisamos desempenhar métodos para que esse direito seja alcançado pelas pessoas. A teoria dos direitos culturais traz fundamentos e finalidades desses direitos, né? E o coloca com um conceito específico que diz do direito enquanto aquele afeto às artes. O direito cultural são aqueles afetos às artes, às memórias coletivas e aos fluxos de saberes, que nos permite conhecer honestamente o nosso passado, interferir ativamente no nosso presente, antever e até planejar o nosso futuro, sempre preocupado com a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento e a paz. Essa noção dos direitos culturais é trazida por um estudo de um jurista do Ceará, que é o professor Francisco Humberto Cunha Filho, que posiciona os fundamentos e as finalidades desse direito. E o nosso desafio na advocacia é buscar a prática desses direitos, né, na sociedade. Então, a prática, aí eu vejo, desculpe te interromper, pois não. Deixa claro, né, para a população, porque você está falando aí sobre o direito, sobre o que a gente já deveria ter conhecimento e a população, de forma geral, não tem, né, tem muitas dúvidas, vamos supor. Nessa questão de oferecer de forma gratuita, aí que surge, por exemplo, a TV pública, né? O caso da nossa TV legislativa, que deve ter uma programação que leve, né, para o telespectador de todos os cantos, no nosso caso, da Bahia, de mais cultura, de mais informações da nossa sociedade, deve ser mais disseminado, então, o canal aqui, a transmissão do nosso sinal para que chegue a mais pessoas, seria um exemplo que nós devemos cobrar dos nossos governos, por exemplo? Do ponto de vista do Estado,
Sim. Os direitos culturais são objetivos. Certo. Do ponto de vista da cidadania, o exercício, o acesso aos direitos culturais é subjetivo. Então, a cultura ela está no nosso cotidiano, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Assim como o ministro Gilberto Gil, lá na sua época, afirmou que a cultura deveria estar na nossa cesta básica, a cultura é ordinária, ela deve fazer parte do nosso dia a dia, enfim. Nós estávamos ali nessa nova república, né, que é a pós-Constituição de 88, identificando, né, é uma fase de conhecimento da cultura, ou fase antropológica, como alguns têm afirmado, e agora, pós-pandemia, iniciou uma fase de afirmação da cultura enquanto direito. E nós estamos afirmando esse direito por ele ter uma natureza, uma essência fundamental que o coloca de maneira contramajoritária, né? Ele é um direito que está colocado no ordenamento jurídico de maneira a preencher a condição de minoria e precisa ser amparado, né, pelo suporte logístico do Estado. Tirando um pouquinho do juridiquês certo. E das palavras que giram em torno do universo da advocacia, o que seria isso na prática para que o cidadão entenda que hoje sai do coletivo e chega ali ao individual? Exemplo, vamos pegar aqui, as pessoas falam muito de patrocínio, por exemplo, de governo, de prefeitura para diversos eventos que são particulares. E aí? É o suporte logístico do Estado, né? Aqui tem uma pergunta, inclusive, o artigo aqui... 216-A da Constituição... Sim. Define de forma simples, sem juridiquês, de que nós precisamos instituir sistemas de cultura. E esses sistemas de cultura precisam preencher alguns requisitos elementares para funcionar e permitir o acesso da população à cultura. Porque as pessoas precisam ir ao teatro, precisam ir ao cinema. E que se pague, que tenha ingressos acessíveis, né? E essas atividades, elas se desenvolvem por livre iniciativa das pessoas, que são detentoras do direito cultural. Porém, o Estado tem o dever objetivo de auxiliar para que as pessoas alcancem esse direito e o realize. Não sei se fui claro. Entendi. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, que fala, né, o que significa ter acesso à cultura? Cai um pouco nesse diálogo que a gente entrou, né? Tem alguns espaços, por exemplo, que são pagos, né? Como fazer para garantir o acesso das pessoas de forma geral a esse local? Eu sei que ali o governo impulsionou, como você bem disse, para que as pessoas possam ir. Mas quando se trata do valor a ser pago, de ter um evento que seja acessível, né, financeiramente, que oportunize a todas as classes estarem ali, principalmente quando se trata de eventos, né, patrocinados pelo governo que fez aquilo acontecer, exemplificando na prática como eu, uma cidadã normal, posso cobrar esse meu direito, já que está na Constituição. O acesso à cultura, ele volto a repetir, ele é subjetivo, está intrínseco nas relações sociais e humanas. As pessoas têm direito a ter acesso à cultura. O Estado tem o dever de prover o acesso à cultura. Porém, as relações com os bens e serviços culturais, né, entre a gratuidade e a não gratuidade, diz respeito às iniciativas das políticas públicas e os modelos que são aplicados para que as pessoas acessem. Então, por exemplo, nós precisamos defender as bibliotecas e permitir o acesso à leitura, à literatura. A preservação, né, doutor, do patrimônio. A gente vê, por exemplo, essa falta de cuidado, né, com o que a gente tem ali de patrimônio nas bibliotecas, por exemplo. As bibliotecas, elas promovem o acesso à leitura, à literatura, e precisam ser providas pela estrutura do Estado, né, pelos seus entes, a União, os estados, Distrito Federal e municípios. E isso pode ser feito através de subsídios, de investimentos próprios neste sentido e assegurar a gratuidade do acesso à leitura, né? De maneira, não é gratuito porque tem um investimento, tem um custo do dinheiro do contribuinte,
porém, o acesso final lá na ponta de maneira gratuita. Isso pode acontecer no teatro, no circo, no museu, em todos os espaços culturais e atividades da cultura que fornecem bens e serviços culturais à população. Mas, para isso, o Estado precisa organizar modelos e conversar com a iniciativa privada, convencer os empresários a promover, por exemplo, o apoio cultural ou mecenato, né? A renúncia fiscal, de percentual tributável do faturamento das empresas de maneira legal, ao que tem sido definido como a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, por exemplo, que agora recebeu um novo decreto e está sendo implementado nesse propósito. É o que fala da proteção do fomento à cultura, né, doutor? Agora, me tire uma dúvida, qual o papel, né, da comissão? Imagino uma responsabilidade enorme, tendo em vista essa realidade, esse esforço que a gente precisa fazer para que o cidadão saiba mais do seu direito cultural, para que o Estado, né, também firme mais parcerias assim com uma cobrança, né, dessa iniciativa privada para eventos mais democráticos, mais culturais, que enriqueçam, né? A gente vê na mídia, por exemplo, diversos debates sobre o que a gente tem consumido hoje, né, de falta de qualidade, por exemplo, musical, de falta de qualidade nos eventos, que infelizmente a maioria, né, dos jovens tem se identificado hoje. Então, é um trabalho também de formiguinha que fará essa comissão, com que objetivo foi criado, o que é pauta de vocês hoje lá na UAB? Na realidade, essa seleção pelo público, né, dos conteúdos da cultura, ela é livre. A Comissão Especial de Cultura e Entretenimento tem exercido um papel de afirmar os direitos culturais e, nesse início das nossas atividades, realizamos uma carta da Advocacia Baiana em defesa dos direitos culturais, acerca da qual estamos sensibilizando a advocacia, não só a advocacia, as autoridades, né, no Estado, nos municípios, para que possam exercer as formas de fomento, né, de garantia dos direitos culturais na sociedade brasileira. Pois é, gente, você que ligou a TV agora, a gente está conversando com o doutor Alexandre Aguiar. Ele é presidente da Comissão Especial de Cultura e de Entretenimento da UAB Bahia. A gente está falando um pouquinho, né, dessa temática tão importante que é o acesso, que é o direito à cultura, tirando dúvidas, né, dos telespectadores sobre essa temática e explicando mesmo, né, como a gente está hoje posicionado, principalmente na nossa Bahia, que é esse celeiro cultural, né? E o cidadão, qual é a identificação desse cidadão com essa cultura, com o que é oferecido? E as cobranças, e o que tem feito, né, o governo, as parcerias público-privadas e tantas outras questões. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho, passou rápido, né? Mas já já a gente volta falando um pouco mais do papel da comissão. Teve um evento também muito bacana, que claro, né, já tem resultados, e aí a gente vai trazer um pouquinho para você que está em casa acompanhando o nosso OAB na TV de hoje. Rapidinho, fica aí. Mas já já a gente volta. O papel da comissão. Teve um evento também muito bacana. De volta com o nosso OAB na TV, seja bem-vindo, você que ligou a telinha agora aí na nossa TV Alba, canal aberto 12.2, 16 da NET, pessoal de Barreiras aí no oeste do estado. Olha quem está aqui comigo, o doutor Alexandre Aguiar, ele é presidente da Comissão Especial de Cultura e Entretenimento da UAB Bahia. A gente está falando um pouco, né, do acesso à cultura, das dificuldades, das benesses e tantos outros assuntos. Claro que a gente quer a sua participação. Doutor Alexandre, a gente finalizou outro bloco falando um pouco, né, do papel, né, da comissão, que é importantíssimo, e também deste evento que vocês acabaram de realizar, que foi uma conferência institucional de cultura. Bora falar um pouquinho dos resultados, como é que foi o evento, quem esteve ali reunido, conta um pouco pra gente. Bem, a Conferência Institucional de Cultura foi uma oportunidade maravilhosa de propor aos advogados e advogadas, né, a criação de um sistema institucional de cultura para que possamos formular um método na OAB
de oferecer cultura aos advogados, tanto na seccional, acesso à cultura aos advogados, tanto na seccional quanto nas subseções. Ótimo. Esse foi o nosso motivo que ensejou a comissão. E nós, então, questionamos, por exemplo, a existência a partir de William Shakespeare, né, que traz o questionamento, ser ou não ser, eis a questão. E esse marco jurídico literário na dramaturgia, a partir das artes, é uma fonte que nos inspira a trazer esse aspecto para a perspectiva de afirmação dos direitos culturais. E assim fizemos com a Ordem dos Advogados, no propósito de que a organização sistêmica da cultura permita a efetividade constitucional dos direitos culturais na advocacia, de maneira a inspirar as demais instituições, os demais entes da federação, a talvez espelhar no nosso propósito e também realizar os seus sistemas de cultura para possibilitar acesso à cultura aos seus detentores, né, que são as pessoas, né, o povo, de uma forma geral. O princípio constitucional muito festejado nos direitos culturais é o princípio da participação popular, que no caso da OAB, a participação dos advogados e advogadas na instituição, porque nós fizemos um link com o sistema constitucional de direitos culturais da República, no Estado Democrático de Direito, e trouxemos para a Ordem dos Advogados, para tentar alcançar os advogados com essa proposta. Então, entre as ideias está a criação de um cadastro permanente de cultura, né, para saber quem são os advogados e advogadas que têm inclinações artísticas, culturais, que se manifestam, quais são essas manifestações para que possam ser incluídas nas setoriais da cultura a ser organizadas na advocacia a partir da criação desse sistema de cultura, né? Mapeá-los e entender o que eles querem, qual é o objetivo. Por Quais exemplo, são as demandas também, né? A OAB tem um encontro dos advogados que é muito festejado, que é o Sarau de Lei. Sim. Né, do nosso querido colega Davi Belas e demais artífices da literatura na advocacia. E esse Sarau de Lei é um momento de festejar ali a literatura que ocorre continuadamente, mês a mês, e nós queremos universalizar esse sarau nas demais subseções da advocacia. Isso é possível? Então, estamos trazendo como uma proposta, uma provocação aos advogados e advogadas, se eles se interessam nessa questão, para poder aí afirmar esse direito cultural. Esse sarau de lei pode culminar, por exemplo, no planejamento de uma festa da literatura na advocacia. Né? Entendi, bacana. Essa festa da literatura... Uma roda de conversa cultural que depois, né, vai tendo ali datas fixas no calendário e que vai entrosando e aumentando o network de advogados, né, que tem interesse por essa área. Muito bacana, Exato. Viu? E isso pode se expandir não só na literatura, como no cinema, mostra de cinema, cineclubes da advocacia, pode se expandir na música, com os corais da advocacia, cantores, o encontro, bandas. advogados, cantores e músicos. Então, é uma tentativa de propor aos advogados e advogadas se eles desejam afirmar os direitos culturais, né, como forma de espelhar a sociedade brasileira. Doutor Alexandre, eu vi também a questão da Carta de Intenções Culturais. O que seria essa carta? Como é que foi? Essa carta foi exatamente o documento através do qual nós convidamos os advogados e advogadas a esse propósito. No preâmbulo da carta, essa proposição shakespeariana foi encenada pela nossa vice-presidente, advogada atriz, ou atriz advogada, Cristiane Gurgel, que com o brilhantismo que lhe é peculiar, nos trouxe uma interferência, uma dramaturgia à conferência e abrilhantou aquele momento que, entre outras coisas, também homenageou a trajetória de baianos como Gilberto Gil e Caetano,
como Wagner Moura e Lázaro Ramos, os primeiros na música, os outros dois no cinema, e findou com a música de Maria Bethânia, né? Brincar de Viver. Então, nós precisamos brincar de viver, trazer esse clima leve para a advocacia, essa afirmação dos direitos culturais, que nos permitirá superar alguns impasses que estão na sociedade e até mesmo na advocacia, de maneira a nos unir, a trazer a nossa identidade, a nossa ancestralidade e esses valores que só o direito cultural é capaz de afirmar e completar esses direitos humanos que são indivisíveis, né? Então, essa complementaridade sistêmica da cultura no Brasil é o que o Brasil precisa para poder afirmar os direitos humanos em sua indivisibilidade, na perspectiva social, econômica, cultural, política e civil. E dividir isso com as pessoas para brilhantar o nosso cotidiano. Que bacana. Já faço uma consideração aqui ao nosso produtor Dalmi, que está devendo essas imagens da interpretação da nossa vice-presidente da OAB Bahia, Cris Gurgel, nessa conferência. É muito bacana, né, oportunizar também partilhar, né, vamos dizer assim, para que outros advogados se vejam ali também, ocupando esse lugar. A gente tem diversos artistas aí, né, que estão ali, olha, camuflados em diversas profissões, né, e que têm a oportunidade como essa de se soltar e de trazer um pouco, né, do que realmente representa, no caso de Cris aí, como atriz. Que bacana, nem sabia. A inovação e o desenvolvimento na advocacia nos tem sido possível por essa busca e afirmação da paridade de gênero. Sim. As nossas presidentas e vice-presidentas da OAB, Daniela Borges e Cristiane Gurgel, nos brindam com essa chance, com uma diretoria, por sua maioria feminina, tem também a secretária-geral, doutora Esmeralda. A sensibilidade na afirmação de um direito difuso e coletivo que muitas vezes passa ao largo dos objetivos mais cotidianos da sociedade, mas que precisam ser alcançados, né? Para nos permitir esse sucesso. Trouxeram aí essa sensibilidade. Doutor, eu vi também a questão das homenagens, né? O senhor citou aí Wagner Moura, né? Se a gente fosse citar aqui tantas personalidades baianas, né, que têm reconhecimento aí nacional e mundial, seja pela música, né, seja pela interpretação como atores ou o que seja, são vários, né? Mas eu queria saber como foi, né? Quem foram os homenageados? Vocês pontuaram áreas? Como é que foi essa questão? O nosso prazer em compartilhar esse momento com a sociedade baiana e afirmar os direitos culturais na sociedade brasileira tem esse escopo de espelhar, sabe? De tentar mostrar por um exemplo do que possa ser viável na cultura e homenagear os nossos grandes ícones da cultura popular na Bahia. É uma tarefa que encanta a advocacia, né? Gilberto Gil, com toda a sua trajetória, né? Caetano Veloso, igualmente. Eles fizeram um movimento cultural muito potente, desde a Tropicália até nosso momento atual. Permanecem. Esse show em homenagem a Salvador mesmo, com a participação de Gil, Caetano, Ivete. Nossa, lindíssimo. É algo lindo que nós precisamos entender como necessário para inspirar a base da formação cultural do brasileiro nas escolas, a juventude a afirmar seus movimentos culturais, para promover o que as pessoas já têm afirmado por aí como uma revolução simbólica da cultura, que pode transformar toda a vontade do brasileiro em ser um povo unido, pacífico, alegre, né? A OAB está trazendo essa mensagem como uma mensagem de preservação do direito à vida, à liberdade, né? Que são direitos que estão ali na primeira geração, mas certamente protegidos por esse amálgama da cultura, que tem essa finalidade de nos fazer interagir como um instrumento
de vivacidade. Então, as homenagens a essas personalidades baianas nos gratifica e deixa muito felizes em poder externar isso de público a partir da Comissão de Cultura na Ordem dos Advogados. E eterniza, né, essa valorização. Foi um momento assim de eternizar a valorização desses artistas, dessas grandes personalidades culturais da nossa Bahia. Parabenizar, né, vocês, porque, como você bem disse no início, precisa ter essa sensibilidade, principalmente quando a gente fala, né, de cultura, de arte. E esse reconhecimento também é muito importante. Doutor Alexandre, para finalizar, que a gente já está no final desse bloco, queria deixar esse espaço aberto aqui, né, não só para o convite, para que outros advogados e advogadas integrem essa importante comissão, como para a nossa sociedade mesmo, né? Um chamamento aos baianos para a valorização da cultura, né? Para o interesse por essa área, para o despertar de novos artistas. Espaço dado a você. A nossa missão é uma missão entusiástica, né? As pessoas brincam comigo e falam assim, Alexandre é um entusiasta e tal. Realmente, o nosso propósito tem esse escopo de ser... E que bom, né? De ser incentivador, de buscar esse caminho. E a maior questão desta comissão é, no momento, a sensibilização. A sensibilização dos detentores do poder de decisão, das pessoas que estão conduzindo os destinos, né? Os caminhos da população brasileira, de que possam fazer a coisa certa, como diz o cineasta Spike Lee, né? Faça a coisa certa para que tenhamos a cultura valorizada no nosso cotidiano, os bens e serviços culturais, o patrimônio cultural possa chegar até as pessoas e ao custo do desenvolvimento e do sucesso da comunidade brasileira, da sociedade. Pergunta para finalizar, além de advogado, o senhor canta, atua? Não, eu faço uns versinhos de pé quebrado e tento... Poeta. E tento dividir um pouco dos meus pensamentos mais pela literatura do que propriamente por outras formas de expressão artística. Mas se tiver um karaokê, o senhor canta? Muito desafinadamente. Na brincadeira cultural da nossa Bahia. Doutor Alexandre, muito obrigada. Ele chegou um pouco tímido, gente, mesmo atuando nessa área cultural. E aí, no segundo bloco, ele já foi se soltando mais e ficando à vontade, tá? Quero deixar aqui esse espaço aberto e o convite feito para outros, né, advogados integrantes aí de comissão ou não, que queiram aqui também compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a nossa audiência da nossa TV Alba, que através desse programa, doutor Alexandre, tem essa importante missão. O senhor falou aí do entusiasmo, né? A gente precisa aqui também entusiasmar a sociedade, né? A ter cada vez mais interesse, né? Pela justiça, pelas leis, que é o caso aqui da nossa Casa Legislativa. E foi muito bacana a entrevista, parabenizar aí pela iniciativa do evento, pela valorização da arte e sucesso aí à Comissão de Cultura e Entretenimento da OAB Bahia. Gente, vamos nos despedindo por aqui, tá? Continue acompanhando aí a programação da nossa TV Alba e mais interesse aqui também para o nosso OAB na TV. Temos o nosso conteúdo disponível no YouTube e também nas nossas redes sociais. Semana que vem tem um programa novinho de estreia para você que está em casa. Tchau, tchau. Tchau, doutor.